Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Francisco Domingos e, mais uma vez, você está aqui no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse projeto aqui, esse programa, ele é possível porque a gente pode contar com o apoio de alguns parceiros que eu faço questão de registrar aqui. Embora você também possa conferir aqui ao longo do programa, vai aparecer aqui na tela. Mas lembro do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E aí nós estamos falando dos trabalhadores da rede privada. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do SIMPROEP-DF, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal que acompanha e que apoia pessoas em geral, crianças, adolescentes, jovens e adultos com dificuldade de aprendizagem, com outras possibilidades aí de transtornos, enfim. Clínica Saberes, então, é o lugar onde você pode investigar e ter o acompanhamento aí do seu caso, não é? Estudante, aí tanto faz da rede pública quanto da rede privada. Nós também contamos com o apoio do Sebrae. Sebrae é parceiro aqui do podcast Educação em Destaque e agora, inclusive, deixo você aí com esse anúncio do Sebrae. Você ouve, escreve, registra, dá voz. Transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia, transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso, anúncio do Sebrae aí, parceiraço aqui do podcast Educação em Destaque, que hoje recebe uma diretora do SIMPRO-DF. Então, se você... Antes de a gente começar essa conversa com ela, eu já vou te pedir para fazer o seguinte. É aquilo que você vai ouvir em praticamente todos os podcasts, você vai acompanhar as pessoas pedindo, para você curtir, para você se inscrever no canal. Se você chegou por aqui agora e ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita e se inscreve agora, é de graça, é rápido, não custa nada. E aí você pode também acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Então, toda sexta-feira ao meio-dia a gente sobe um conteúdo novo, uma entrevista nova, e por isso é muito importante que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Vou te pedir também para compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai ficar sabendo desse conteúdo e vai poder acompanhar, então, a nossa produção aqui do podcast Educação em Destaque. E agora sim, nós vamos conversar com a nossa convidada, diretora do SIMPRO, que é parceiraço aqui do podcast Educação em Destaque, o SIMPRO, como eu disse antes, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. E a minha convidada de hoje para conversar com a gente é a professora Elbia. Ela é uma geógrafa paraibana, mulher arretada, que está aqui no Distrito Federal desde 1997 e aqui na rede pública do Distrito Federal, portanto, professora da Fundação, ou melhor, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, lotada ali na Regional de Planaltina. E por que é importante essa conversa hoje com a nossa diretora do SIMPRO? Exatamente porque o SIMPRO está no processo de eleição, vai acontecer eleição em breve e a nossa conversa aqui também vai tratar sobre isso. A Elbia é secretária de Saúde do Trabalhador lá no SIMPRO. O SIMPRO tem essa diretoria, tem essa secretaria e a Elbia é uma das responsáveis. Elbia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Francisco, pelo convite, né? Eu gosto sempre de, quando começo uma conversa, me apresentar dizendo: eu sou Elbia Pires, professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, mulher lésbica, né, casada há 25 anos com a minha companheira, e temos juntas uma filha de 15 anos, uma menina linda, né, e a gente está aí nesse processo de militância desde sempre, né? E assim, fico muito grata por poder vir aqui bater esse papo com você hoje. Ah, muito bom. Então, agora que você já falou sobre que você é uma mulher lésbica, muito orgulhosa da sua condição, evidentemente, no último dia 17, né, foi o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Então, a gente já começa por aí, já falando sobre esse assunto. Como é que foi para você, como é que é para você
esse dia? Como é que vocês fazem essa luta? Como é que vocês celebram, então, esse dia? Tem motivo para celebração? Fala sobre o dia que acabou de acontecer, né? A gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 19, mas o dia 17, portanto, ali na sexta-feira, foi esse dia aí dedicado ao combate à LGBTfobia. Fala sobre isso pra gente. Então, esse dia, ele é marco, né, para nós do movimento LGBT, que é IAPN+, ele é marco porque ele é o dia que marca a retirada, né, da homossexualidade, então, à época, do CID de doenças psicomentais, né? Então, foi quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a homossexualidade não era uma doença e a retirou do Código Internacional de Doenças. Então, o dia 17 de maio é para nós um dia de luta, né? Um dia de luta, um dia de combate, um dia de muita mobilização, né? E de reforçar, né, a teoria de que nós somos seres e corpos livres, que queremos apenas que esses corpos sejam respeitados, né, na sua totalidade, na sua integralidade, né, como seres, né, e que esses seres possam viver plenamente a liberdade, o direito de amar, de viver, de trabalhar, né, lembrando que o Brasil é ainda o país que mais mata pessoas LGBTs. Né, mais do que países considerados de tradições religiosas mais, vamos dizer assim, mais rigorosas, né, como muçulmanos, o Brasil, islâmicos, né, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs. E para nós, o dia 17 de maio é um marco, né, nessa luta, porque é o dia que nós reafirmamos, né, a nossa integralidade como seres humanos. É interessante falar disso porque, embora a Organização Mundial de Saúde tenha retirado a homossexualidade dessa condição de doença que era tida dessa forma, infelizmente a sociedade é doente porque ela se comporta de forma muito preconceituosa com as pessoas LGBT, né? Pois é, e assim, a gente tem dois fatores, né? E assim, em especial o fator vamos dizer assim, do fanatismo, né? O fanatismo religioso, o fanatismo ideológico, ele leva as pessoas, né, a proliferar, a reverberar, né, e desinformação. Eu não digo informações errôneas, eu falo desinformação. O que faz com que a nossa sociedade, infelizmente, viva hoje um processo de regressão no debate, né, de combate, de respeito à pluralidade de vidas e de seres, né, e a gente pode dizer que hoje nós temos uma sociedade adoecida pelo preconceito, pela discriminação, pelo ódio inexplicado, né, à diversidade sexual, à diversidade humana, né, a falta de respeito à diversidade humana no Brasil faz com que a gente tenha, né, e as redes sociais, um espaço tão amplo e tão plural, infelizmente virou um campo sem regras, né, para proliferação e para disseminação do ódio, da intolerância, do desrespeito, e a gente luta para combater essa doença, né, que tem afetado, e garantir que as redes, que o espaço de convivência entre os seres humanos seja um espaço de respeito, um espaço de igualdade, um espaço de equidade das relações. Muito bem, então nós começamos já com esse recado aí da Elber sobre a questão da orientação sexual, que é muito importante que a sociedade entenda que as pessoas são como são e que devem ser respeitadas como elas são. É isso aí. Agora eu quero saber, Elber, você é da Paraíba. Eu sou paraibana. Você veio para cá em 1997. Isso. Mulher, o que te fez vir para cá e deixar a Paraíba? Como é que era a vida na Paraíba? Como é que você se tornou geógrafa? Então, a gente... como boa parte da minha geração, né, hoje já nem tanto, mas boa parte da minha geração, quando a gente nasceu, eu nasci no Alto Sertão da Paraíba, a cidade onde eu nasci se chama Aparecida, uma cidade que fica a 400 quilômetros da capital,
Então, é o sertãozão do cacto e da terra rachada mesmo, à época, né? Quando a gente ainda não tinha tido a transposição do São Francisco e a irrigação do sertão, né? A gente, então, o grande esforço dos nossos pais era fazer com que a gente pudesse ter uma formação acadêmica e pudesse avançar, né, na nossa vida enquanto seres humanos, né? Eu sou filha de uma professora, né, e meu pai era caminhoneiro, então rodava muito esse Brasil e se esforçaram demais para fazer com que todos os 5 filhos pudessem estudar. 5 filhos? 5 porque foram os que sobreviveram, né? Eu sou a 11ª de uma família de 11 filhos e meus pais perderam os filhos ainda na primeira infância, em decorrência de tudo que era o Alto Sertão nordestino àquela época. E quando eu estava concluindo a faculdade, eu tenho parentes que moram aqui, mas em especial um tio que tem vários filhos aqui e que muitos deles já eram professores da Secretaria da Educação. À época, Fundação Educacional, sim, tá? Sim. Quando eu entrei na rede, em 1997, ainda era Fundação Educacional, né? Passei também por esse processo de transição. Então, quando eu formei lá na Universidade Federal da Paraíba, lá no Alto Sertão mesmo, uma prima falou, Elbia, tão logo tem um concurso da Secretaria de Educação, a gente vai te ligar para você mandar os documentos e a gente fazer sua inscrição. Não existia essa história de inscrição em computadores, por sites. Era documentação, tudo por correio. Então, cheguei aqui poucos dias antes do concurso, né? Fiz a inscrição por procuração e passei, né? Em 97, nós estávamos no governo Cristóvão, houve uma grande leva de convocação. Né, o governo Cristóvão, à época, fez uma recomposição da nossa rede, né, que tinha um grande déficit de professores. Né, e eu, desde então, me filiei à entidade sindical, porque eu sempre acreditei, né, que a luta coletiva é que nos leva à conquista e à vitória, que fora da luta coletiva e do coletivo não há possibilidades. Né, e aí, desde então, nós estamos aí nessa batalha, no chão da escola, no debate sindical. Eu venho de movimento social desde sempre, né? Lá no Nordeste, na Paraíba, você me permite, eu fiz a minha formação básica como ser humano, militante, nas comunidades eclesiais de base. A gente tem origem comum aí, viu? Aí, que bom, né? Nas comunidades eclesiais de base. SEBs, famosas SEBs. Famosas SEBs. Você foi da Pastoral da Juventude? Eu fui da Pastoral da Juventude, né? E aí a gente tem aí quando eu cheguei no Distrito Federal para começar a minha vida profissional, então eu já tinha esse caminho de tem por que geografia? Geografia, assim, de uma forma bem, bem tranquila, poucas opções eram ofertadas para nós no Alto Sertão. Então, dentre as opções que eram ofertadas, tinha o curso de Direito e muitos cursos na área da licenciatura. Então, entre as licenciaturas, eu sempre gostei muito da geografia, da geopolítica. Então, quando eu vi o leque de opções no Alto Sertão, eu falei, vai ser esse. Vai ser esse para discutir política. Era história ou geografia, eu terminei optando pela geografia. Tá, então essa militância de SEBs, Pastoral da Juventude, tudo isso vira uma bagagem importante, né? Que quando você chegou aqui, você já tinha tudo isso aí. Já tinha tudo isso, assim, todo esse acúmulo, né, na base. E aí sim, através das SEBs, ainda lá um movimento estudantil, ainda muito, por ser no Alto Sertão, ainda muito engatilhando, mas a gente tinha passado início dos anos 90, o Fora Collor, né, que atingiu o Brasil inteiro, e todos nós lá também, na época eu era universitária, em 90, então a gente participou dessa coisa da União Nacional dos Estudantes. Então a minha vida de militância, ela é desde a adolescência, né, e aí a gente, quando transitei da juventude para o mundo do trabalho, né, do mundo acadêmico para o mundo do trabalho, já foi com essa ideia e essa concepção de que
a gente só conquista as coisas na coletividade. Aí você falou do Fora Collor e é bom lembrar que a Paraíba ofereceu para o Brasil aí uma referência naquele movimento, né? Que foi o Lindbergh, que hoje é deputado federal, né, já foi prefeito, senador, enfim, e hoje é deputado federal. Na época ele era o presidente da UNE, exatamente. Da União Nacional dos Estudantes. Tá. Então, aí você presta concurso, foi aprovada, entra na então, Fundação Educacional, e aí já foi lotado em Planaltina? Inicialmente, eu fui lotada provisoriamente, porque a época a gente era... Ainda hoje tem isso, a gente é lotado e depois a gente faz os concursos internos de remanejamento. Eu fui lotada inicialmente em Taguatinga e na Samambaia. Então, eu morava em Planaltina, pegava o ônibus às 4h30 da manhã, chegava em Samambaia às 7h15. Uma poeira. Nas últimas escolas da Samambaia, à época, né, 98, 97, 98. E dava aula e voltava para Planaltina no final do dia para dormir, né? Aí, logo depois, eu consegui no remanejamento e trabalhar em Planaltina. Aí, a partir de 99, eu já dava aula em Planaltina e desde aí permaneci lá até hoje, quando eu dou aula em Planaltina. Minha lotação é em Planaltina. Pois é, e em 2016, aí você vem para compor uma chapa para a direção do Simpro. O que te deu na cabeça para ir para o movimento sindical? Então, desde quando eu cheguei na rede, né, na Secretaria de Educação, eu sempre vi a entidade sindical, eu sempre entendi a entidade sindical como o espaço onde a gente faz o debate e pode junto construir o avanço da nossa categoria, avanços para a nossa categoria. Então, sempre militei na base, né? Eu fui delegada sindical por muitos anos, participei como representante da base em várias greves no Comando Geral de Greve, né? Porque a gente tem essa estrutura no Simpro. Durante um processo de greve, a diretoria se dissolve no comando de greve junto com representantes eleitos pela base, né, para aquele fim específico. Eu fui do comando de greve várias vezes, representando a Regional de Planaltina. E eu entendo que o debate ele se dá exatamente nos espaços coletivos e também nos espaços institucionais. Então, eu entendo que a diretoria colegiada da entidade a qual nós pertencemos, fazemos parte, ela é a representação e é ela que vai fazer o diálogo com as outras instâncias de poder, né, do Estado, para que a gente possa ampliar os direitos da classe trabalhadora, no nosso caso, o direito dos professores do magistério público. Então, a gente militou na base aí de 97 a 16, né? Foram 19 anos de militância na base antes de chegar à diretoria colegiada, né? Por entender que tinha chegado o momento de fazer a militância em outro espaço, né? No espaço mais de vidraça, que é o espaço de liderança, que você está mais à vista, as pessoas te cobram mais, mas a gente também entende que esse espaço ele faz parte da vida e se não tiver lideranças a gente se perde no movimento. Então, e qual a primeira diretoria, então, que você foi compor? No meu primeiro mandato, né, de 16 a 19, eu era coordenadora da Secretaria para Assuntos de Raça e Sexualidade. Ah, tá. Fazia o debate do combate ao racismo, né, e do combate à LGBTfobia no Simpro. Aí, em 19, na eleição que aconteceu em 19, eu saí da diretoria, voltei para a base, né? E aí, quando eu retornei para o Simpro em 22, aí eu voltei na Secretaria para Assuntos de Saúde do Trabalhador. Então, o período ali da pandemia, você estava na base, lá com todo mundo. No período da pandemia, eu estava na base. Parte daquele período, eu estava na base, né? Lá na labuta, no trabalho remoto, na aula virtual. Naquela Inclusive, coisa que... é engraçado, eu estava lotada em uma biblioteca, né, lá na Biblioteca Escolar Comunitária de Planaltina, né, que é a época, agora a gente está em poucas, no início de um projeto da então Fundação Educacional, algumas cidades tinham o que a gente chamava à época de bibliotecas setoriais. Era uma biblioteca que atende as escolas, que não tinham bibliotecas, e a comunidade. Hoje, quase todas, praticamente 100% das nossas escolas têm um espaço próprio de leitura, mas as bibliotecas que já existiam
elas permanecem, 8 no DF. Então, eu estava lotada na biblioteca. E a gente ficou pensando, na época da pandemia, o que fazer para essa biblioteca não ficar perdida. E nós fizemos, à época, umas lives que a gente chamou de Vozes da Biblioteca, e a gente aproveitava semanalmente esse espaço e fazia algumas conversas com algumas pessoas lá da comunidade planaltina sobre os temas mais diversos da educação também. Olha que interessante. Pois é, e aí em 22 você volta para a diretoria do sindicato, aí para assumir a secretaria que você está hoje, né? Para assumir a secretaria, né? A gente tem um processo que o nosso estatuto, ele estabelece que em toda eleição, se a atual gestão, né, se a diretoria, a situação, ela for reeleita, ela tem que ser reeleita obrigatoriamente com a renovação de 1/3 do seu colegiado. Então, em toda eleição, a gente faz um diálogo e vê quem são 13 pessoas. Hoje nós somos 39 diretores, então 13 pessoas deixam o colegiado para a entrada de 13 novos diretores, para a gente ter essa renovação e esse revigoramento da luta, né, associado à nossa experiência, a representatividade. Então, em 19, quando a gente foi fazer esse debate, né, eu fui uma das 13 que saí para abrir esse espaço de renovação. Em 22, por um entendimento de um debate coletivo das nossas bases, então eu retornei para o Simpro, né, também nesse processo de reorganização da diretoria, e aí voltei para fazer o debate da saúde do trabalhador, assim. O diretor do Simpro, ele não faz só o que está na sua secretaria, ele faz um debate geral das lutas da categoria e tem essa responsabilidade de conduzir um debate interno e uma organização interna em alguma secretaria. Então, além de todo o debate que a gente faz em torno da luta geral, da luta corporativa, a gente faz também um trabalho associado especificamente a uma secretaria. Tá e bom, aí com a responsabilidade da saúde. Especificamente na secretaria que você cuida, que é da saúde do trabalhador, vocês lidam com o que exatamente? Olha, a gente lida com o processo infelizmente, né, com o processo de adoecimento da nossa categoria. E via de regra, com as dificuldades que essa categoria enfrenta junto à Secretaria de Educação, né, e junto à Secretaria de Economia no processo de resposta aos seus adoecimentos. Então, o que a gente tem? Hoje a gente tem um projeto que a gente desenvolve de combate ao adoecimento mental, né, de prevenção ao adoecimento, que a gente chama de clínica do trabalho. A gente tem uma psicóloga que nos dá uma assessoria, vai até a escola, faz um processo de escuta com a categoria, né, e a partir daí a gente pensa a proposição de políticas e programas que contribuam para que a categoria tanto faça o processo de prevenção do adoecimento, como possa trabalhar isso no coletivo da escola, também com a nossa comunidade escolar. A gente faz um trabalho de assessoria jurídica, que aí a gente tem muitos problemas, Francisco. A gente tem muito... O professor, ele passa por um processo de adoecimento, na maioria das vezes, em razão do trabalho, né? Ele chega à Subsaúde, que é uma subsecretaria da Secretaria de Economia, para fazer a homologação do atestado médico e tem problemas na Subsaúde. Ele tem dificuldade de marcar a homologação. A Subsaúde rejeita o atestado por um ou por outro motivo. A Subsaúde, muitas vezes o atestado da Subsaúde reduz o tamanho do atestado do professor e a Subsaúde trabalha com um processo de aposentadoria compulsória e muitas vezes essas aposentadorias elas são injustas e muitas vezes os professores são pegos com uma surpresa imensa. Então, a nossa assessoria jurídica, a gente tem um escritório que atende especializado em saúde do trabalhador, que dá essa assistência jurídica aos nossos sindicalizados. Imagino que essa situação, o crescimento do adoecimento aí da saúde mental é uma característica da sociedade do nosso tempo. Quer dizer, hoje a gente tem, esse é um fenômeno, na verdade, o adoecimento mental.
Isso não é diferente, então, entre os professores, entre os educadores, professores e professoras. Lá isso deve até ser um pouco superior ao que a gente tem na sociedade. Eu ia dizer né? isso mesmo. Isso não é em absoluto diferente na nossa categoria. Pelo contrário, infelizmente, a gente tem hoje uma categoria que vem num processo de adoecimento muito grave. Porque, assim, eu digo, a educação, ela é o sistema que chega mais próximo das famílias. Nem a saúde chega tão próximo da família como a educação. Não é em todo bairro, em toda rua que você tem, infelizmente, que você tem uma UPA. Mas é em todo bairro, em toda rua que você tem uma escola. Felizmente, né? Ainda bem, né? Mesmo que seja uma escola precarizada pela falta de estrutura a falta da estrutura que a secretaria não oferta e deveria ofertar. Então, você tem uma escola em todo o bairro. Você tem uma escola, 2, 3 em todo o bairro. E isso faz com que nós, professores, estejamos muito próximos de todos os problemas que a comunidade passa. E pela falta desses equipamentos públicos, outros, nos bairros, e em especial nos bairros mais periféricos, todos os problemas da sociedade entram e chegam na escola, de uma forma ou de outra. E isso tem sobrecarregado emocionalmente, psicologicamente, os nossos profissionais de educação. Isso tem feito o nosso processo de adoecimento crescer. E a secretaria, além de não dar a estrutura necessária, ela não dá o suporte psicológico, didático, pedagógico, que aí cada professor e cada escola tem que se virar para fazer. Nós estamos falando aqui sobre a realidade do Distrito Federal, porque a gente está falando com a diretora do Simpro-DF, portanto, sindicato aqui do Distrito Federal, mas a gente imagina que no Brasil isso não seja diferente, que essa situação, os governos, enfim, não deem as condições necessárias para que a escola lide com esse problema. Mas a minha pergunta especificamente é, aqui no Distrito Federal, a gente tem, do ponto de vista, sei lá, da Secretaria de Saúde, a gente tem da estrutura do governo, um amparo, um suporte, de que tipo de para os profissionais da educação, zero, o que nós temos? Não tem nada. Zero, não temos. A secretaria, ela esboçou em um determinado momento criar uma diretoria interna na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que chama Programa Qualidade de Vida no Trabalho. Mas é uma equipe extremamente reduzida, eu acho que eles estão com 10 ou são 12 pessoas, para atender as 753 escolas da rede, as 14 regionais de ensino e as 36 cidades, quase 36 cidades, mais de 30 cidades do DF. Então, é uma equipe que, por mais que os profissionais que lá estejam tenham boa vontade e disposição, é humanamente impossível você dar suporte para toda essa demanda que a gente tem no Distrito Federal. Então, hoje, os nossos profissionais não têm da Secretaria de Educação, não têm do governo do Distrito Federal, nenhum suporte psíquico, nenhum suporte emocional, nenhum suporte psicológico para exercer a função de professor. O que a gente tem é um esforço tremendo dos próprios profissionais da educação e, por vezes, das equipes gestoras das escolas, que tentam, e aí convida um psicólogo aqui, convida uma pessoa ali, para tentar ir minimizando as dificuldades que são encontradas. Nós temos uma grande dificuldade com o setor público de garantir o direito do trabalho seguro para a nossa categoria. Bem, então, diante desse quadro que você traz aqui relacionado à saúde, e se a gente fosse questionar em outras áreas também não seria diferente, quando a gente conversa aqui com os outros diretores das outras pastas, o quadro que eles pintam também não é melhor. É por conta de tudo isso que vocês se organizam em sindicato, e agora, inclusive, temos aí o processo eleitoral, né, do sindicato, está vindo as eleições aí para um novo mandato, aí ver quem vai assumir a direção. A gente está caminhando aqui para o final. Eu gostaria que você falasse sobre esse processo eleitoral no Simpro. São quantas chapas? Você está integrando alguma delas? Qual que é o que vocês têm a apresentar para a categoria nesse momento? Então, agora aí eu vou pedir licença para falar para os meus colegas. Nós temos
nós somos uma diretoria colegiada, o nosso estatuto estabelece que a cada 3 anos, né, o nosso mandato é de 3 anos, então a cada 3 anos a gente precisa fazer eleições. E a nossa eleição vai acontecer agora, nos dias 28 e 29 de maio. Nós temos 3 chapas concorrendo nesse pleito, né? Nós que compomos a atual diretoria, com a devida renovação proposta pelo nosso estatuto, nós estamos concorrendo na chapa 1, né? A chapa mais luta, mais conquistas, porque nós entendemos que a gente entregou para a nossa categoria muita disposição, e conquistas importantes, né, para o nosso plano de cargos e salários, né? E a gente entende que é possível caminhar, né, nessa luta, no processo de renovação. A gente sempre dialoga a experiência, né, com a oxigenação, com os colegas que estão chegando na rede, para trazer aí uma nova dinâmica também para a diretoria. E a gente espera que no dia 28 e 29 de maio a categoria compareça às urnas, né? A gente tem um processo muito amplo do nossa dinâmica de eleição, que as urnas, nós temos algumas urnas fixas, né, mas nós temos as urnas itinerantes que passam nas 753 escolas para colher o voto. Então, a gente espera que a categoria vá até a urna, vote chapa 1. Tá, a gente vai certamente trazer a Elbia aqui em outro momento para a gente conversar mais. Tem muitos assuntos aqui que a gente não teve oportunidade de tocar. O nosso tempo aqui, infelizmente, é relativamente curto, mas acho que a gente falou sobre coisas bastante interessantes aqui e é claro que ela vai voltar aqui em outro momento para a gente retomar essa conversa. Elbia, eu gostaria de te agradecer ao Simpro pela tua presença aqui hoje. Desejar boa sorte lá no processo eleitoral, que vença a melhor chapa. Eu não posso torcer para nenhuma delas, evidentemente. Eu entendo. Mas que vença aquela que apresentar as melhores propostas com as quais os professores se identificarem. Você já tem um trabalho prestado ali, então fica aqui esse recado. E você tem aí o tempo aí para se despedir da nossa audiência também. Olha, eu quero muito agradecer o convite. De fato, a gente tem muito o que conversar. A gente se coloca sempre à disposição para fazer esse debate e para nós é muito importante que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para além da dinâmica de quando a gente vai à escola bater aquele papo com os nossos colegas professores do magistério público, né? Professores e orientadores educacionais. Dizer que esses espaços eles são sempre importantes para a gente ampliar, né, os debates, né, acerca do que a gente precisa debater e com dificuldade com o setor público, né? Hoje a gente tem uma Secretaria de Educação muito complicada, um governo no Distrito Federal muito complicado, né, que dificulta o processo de negociação. A gente precisa, inclusive, eu vou pedir licença, né, para convidar a nossa categoria, que terça-feira, dia 27, nós temos uma Assembleia Geral com paralisação e indicativo de greve. A participação de todos e todas é extremamente importante, porque a gente precisa que o governo do Distrito Federal saia da toca e dialogue conosco a reestruturação da nossa carreira, a recomposição da nossa carreira, com vocação de todos e todos os aprovados. Francisco, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e nos colocamos sempre à disposição. Imagina, só faltou falar o local da Assembleia. A Assembleia vai acontecer ali no espaço na Funarte, ali próximo da Torre de TV, já está sendo uma marca registrada da nossa categoria, as nossas assembleias sempre são ali agora. Elbia, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência também. Olha, se você esperou terminar a entrevista para poder se inscrever no canal, agora eu te peço para fazer isso, se inscreve, compartilhe esse link aí nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp, para que mais gente fique sabendo dessa luta do Simpro, desse trabalho importante que o sindicato desenvolve. E assim, além de aumentar a nossa audiência aqui, informar para o YouTube que esse programa é relevante, fazer com que mais gente tome conhecimento dessa atuação do Simpro. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá, tchau, tchau.